O item 11 do material didático, agora vamos falar do autor daquele livro, o Livro dos Mártires, John Foxe. Então, John Foxe e os anabatistas na Inglaterra. Bom, John Foxe, ele como eu disse para vocês, ele era protestante, ele nunca deixou de ser protestante, não existe informação de que ele tenha se convertido aos anabatistas. Ele conta principalmente a perseguição no período de Maria Sanguinária e a perseguição aos protestantes. Mas ele conta também a história dos valdenses. Ele só não consegue perceber essa diferença e perceber que, na verdade, os valdenses eram a verdadeira igreja fugindo da Babilônia apocalíptica. Para ele, os valdenses eram um grupo como ele, John Foxe, de protestantes, tentando seguir o cristianismo fora da igreja de Jesus que tinha se corrompido. Esse é o erro dele. Ele não conseguiu ver isso que eu estou passando para vocês. Bom, o comentário diz: em 1558, Maria Sanguinária morreu e Elizabeth I assumiu o trono, retomando o protestantismo como religião oficial da Inglaterra. Em 1559, Foxe publicou na Inglaterra a obra Atos e Monumentos desses Últimos e Perigosos Dias, tocando assuntos da Inglaterra, mais tarde conhecido como o Livro dos Mártires. Então veja, exatamente quando Maria Sanguinária morre, ele vai escrever esse livro. No ano seguinte ele publica esse livro contando a perseguição dela aos protestantes. Ele conta a história de protestante que fugiu da Inglaterra e até comerciante que foi para a Espanha e ela conseguiu descobrir e prender a pessoa lá. Foi uma perseguição generalizada mesmo. Então, esse livro ele é publicado pela CPAD. Eu já contei diversas histórias dele aqui, né? Bom, o livro ele relata a história de anabatistas sendo perseguidos na história e também protestantes e anabatistas sendo perseguidos por Maria Sanguinária. Ele fala da perseguição papal. Chegamos agora a um período no qual a perseguição, sob as roupas do cristianismo, cometeu mais enormidades que as que jamais infamaram os anais do paganismo. Então, ele está entendendo que tudo isso é cristianismo. Por isso que eu disse para vocês, ele nunca entendeu que existia uma igreja anabatista, mas ele fala dos anabatistas. Mas talvez houvesse aquela desconfiança por eles serem tratados como seita, como hereges há tanto tempo. Mas ele está falando, o que o catolicismo fazia era pior do que o paganismo romano fazia. E isso eu tenho contado para vocês, é verdade. A perseguição da Inquisição Católica, a perseguição católica, desde o ano 413, quando eles colocaram aquele decreto proibindo a existência de igrejas que só batizavam adultos, não teve trégua na perseguição. A perseguição dos imperadores, ela tinha trégua. Teve imperador que era amigo dos cristãos. A católica não tinha trégua e era uma perseguição que demonstrava um ódio maior. Testificado aqui por um historiador protestante. John Foxe, ele é um protestante. Ele não se converteu ao anabatismo. Mas por que o católico ele é pior do que os imperadores romanos? Porque os imperadores romanos eles eram só soldados, né? Os católicos eles são sacerdotes dessa religião pagã. Entendeu? É por isso que eles têm um ódio. Os católicos eles equivalem àqueles sacerdotes de Júpiter, de Apolo. É exatamente isso, irmãos. Isso não existe dúvida na história, é o que eu estou mostrando para vocês. É a continuação daquele sacerdócio pagão. Ok? É a continuação daquele sacerdócio pagão. O comentário prossegue. Deixando de lado as máximas e o espelho do Evangelho, a Igreja Papal, armada com o poder da espada, vexou a Igreja de Deus e a devastou durante vários séculos. O período muito apropriadamente conhecido como as Idades Obscuras. Os reis da terra deram seu poder à besta e se submeteram
a serem pisoteados pelas miseráveis animalhas que frequentemente ocuparam a cadeira papal, como no caso de Henrique, imperador da Alemanha. A tempestade da perseguição papal se abateu primeiro sobre os valdenses na França. E ele vai contando todas as histórias, mas principalmente a maioria das histórias são as histórias da perseguição de Maria Sanguinária. Mas, como eu coloquei aqui para vocês verem, ele cita os valdenses. Então, mas ele via os valdenses como ele protestante. Como? Por que eu interpreto isso? Porque ele nunca foi batizado. Quem se converte fala, não, peraí, realmente, aquele batismo de recém-nascido não tem valor. Eu quero uma igreja que tenha o batismo dos apóstolos. E ele vai e se batiza. Essa é a verdade da história. Não pode ter uma fé diferente dessa. Fé de batismo de recém-nascido não existe. O recém-nascido não tem condições de dar testemunho de fé. Isso é elementar. Ele tem que crescer e um dia dar o seu testemunho de fé. Isso é cristianismo. E eu tenho que ser claro, direto. Quem diz que batismo de recém-nascido tem valor diante de Deus, não sabe o que é cristianismo. Porque cristianismo exige confissão de fé. Não, nós nunca poderemos negociar isso. Não? O comentário prossegue. A obra se dedica em especial a descrever as perseguições da católica Maria, a Sanguinária, e as suas perseguições aos protestantes, apesar de citar muitos anabatistas, principalmente valdenses. Não há registro que Foxe tenha abandonado o protestantismo e aderido ao anabatismo. Ou seja, é na verdade um historiador da perseguição protestante.